Tá. Ó, hoje tem bastante coisa, então, Bruno, se você não entender, grita aí, tá bom? Que eu só vou passando. Primeiro aqui, eu coloquei 2 exercícios para relembrar os conteúdos passados, porque agora vai continuar no mesmo ramo, só que vai mudar um pouco o conteúdo. Que agora essa aula vai ser sobre geometria espacial, e a gente estava vendo geometria plana. Então aqui um exercício de triângulos e quadrados, tá? Eu vou ler o enunciado, foi do Enem, esse daqui do Enem foi do ano passado, foi do ano mais recente mesmo, o último Enem que teve. Eu vou ler aqui o enunciado. Os alunos do curso de matemática de uma universidade desejam fazer uma placa de formatura no formato de um triângulo equilátero em que os seus nomes aparecerão dentro de uma região quadrada inscrita na placa conforme a figura. Então, a figura, ela mostra um quadrado inscrito, ou seja, dentro de um triângulo equilátero. E eu grifei todas as informações que eu acho mais importante. Isso daqui eu acho muito bom quando você está resolvendo exercício. Tipo, viu alguma informação que você acha importante? Grifa, deixa circulado, qualquer coisa ali para chamar sua atenção e você lembrar daquilo. Depois eu mostro por que essas daqui são importantes. Continua lendo. Considerando que a área do quadrado, em que aparecem os nomes dos formandos, mede 1 metro quadrado, qual é aproximadamente a medida em metro de cada lado do triângulo que representa a placa? Então ele quer saber qual é a medida do lado do triângulo. Como que a gente vai saber isso? Primeira coisa, vamos anotar todas as informações que a gente tem, começando por grifar as informações mais importantes que aparecem no enunciado. Aqui eu grifei até diferente, que essa é a informação mais importante que aparece, na minha opinião, que diz que é um triângulo equilátero. Se é um triângulo equilátero, a gente sabe que todos os lados e todos os ângulos deles são congruentes entre si, ou seja, todos têm a mesma medida. E os ângulos medem 60 graus. Vou até já deixar anotado aqui que os ângulos internos medem 60 graus, tá? Porque isso eu esqueci de colocar. Vou deixar aqui vermelho, porque tudo vermelho, tudo a mesma cor. Vinho, sei lá que cor é essa. Aí a região quadrada, que é essa região que eu coloquei em vermelho aqui. Se é um quadrado, a gente sabe que todos os lados têm a mesma medida. E a gente sabe qual é essa medida, porque ele fala que a área mede 1 metro quadrado. Então, a gente sabe que o lado mede, eu coloquei centímetros aqui, mas tá errado. É metro, tá? Porque aqui é metro. Então, a gente sabe que o lado vai medir 1. Por quê? A área do quadrado, ela é dada por lado ao quadrado. Se lado ao quadrado é a área e a área é 1 metro quadrado, então é só tirar a raiz de ambos. E a gente vê que o lado mede 1 metro, certo? Por isso que eu coloquei aqui 1 metro. Calma. E aí, o que eu vou fazer? Eu vou anotar aqui também, isso eu coloquei no slide também. Vou anotar também ali que mede 1 centímetro, porque são os lados que eu conheço. Então, eu vou anotando tudo que eu conheço para ficar fácil de visualizar. E quais são as outras informações que eu consigo ver? Eu consigo ver que ali, ó, apareceu verdinho aqui embaixo. Aqui eu vou chamar de X. E concorda aqui, aqui é um triângulo equilátero. O quadrado, ele está inscrito dentro do triângulo equilátero. Então, ele está encostando aqui, tá vendo? Essa parte aqui vai ser igual a essa parte aqui. Então, aqui eu também vou chamar de X, certo? Então, eu já tenho as informações. Aqui tem X, aqui tem 1 metro, tá? Centímetros, mas é metro, lembra disso, que eu coloquei errado aqui. E aqui tem X também. Eu podia provar isso simplesmente baixando aqui a altura, a mediana, a mediatriz, porque no caso do triângulo equilátero, essas 3 retas são coincidentes entre elas, elas são representadas pela mesma reta. Então, eu baixando aqui a altura, vai cair no ponto médio, sobra a mesma quantidade para cá e mesma quantidade para cá. Eu não desenhei isso, não ia ficar muito risco. E é só para mostrar que essa parte é igual a essa parte. Aí, imagina, a linha tá aqui, dividindo essa base aqui no meio. Aqui sobra dentro do quadrado meio centímetro e aqui meio centímetro. E para esses dois lados serem iguais, esses pontinhos aqui tem que ser iguais também, medindo o mesmo valor, que no caso eu chamei de x. Então, se aqui mede x, aqui mede x também. Quais são as outras informações que eu consigo ver? Eu tenho esse ângulo e eu tenho o cateto oposto desse ângulo, que eu anotei aqui, é 1 metro. O cateto oposto do ângulo de 60 graus, porque aqui é um triângulo retângulo. Consegue ver? Se aqui, ó, no quadrado é um ângulo reto, aqui também vai ser um ângulo reto. Então, aqui é um triângulo retângulo. E o cateto oposto mede 1 metro. E o cateto adjacente, que é o cateto que está encostado, mede x, que é aqui, ó, que está representado de verde. Eu tenho o cateto oposto e tenho o cateto adjacente.
A relação entre esses dois, que eu dei nas outras aulas de geometria plana, na parte que eu falei de triângulos, eu vou chamar de tangente. Eu abreviei como TG, que é a abreviação, mas é tangente. E 60 graus é um ângulo notável, que eu também mostrei nas outras aulas. E aqui eu coloquei a tabelinha bonitinha dessa vez. Então, o que eu olho aqui na tabelinha? Tem que saber esses números de cor salteado, porque esses números vocês não vão ter na prova, não vai aparecer nos dados do exercício, só vai aparecer quando quiser, tipo, 0, alguma coisa, não quiser em fração. Mas vocês têm que saber esses números aqui. E aí é só eu localizar na tabela. Eu pego na linha da tangente e pego na linha de 60. Eu sei que a tangente de 60 mede raiz de 3. E o que eu vou fazer? A tangente, eu vi que é cateto oposto sobre cateto adjacente, nas fórmulas que eu também passei. Então, eu só anotei isso que eu já sei. Tangente de 60, que é o cateto oposto, sobre o cateto adjacente, que é isso aqui. Eu substituí os valores que eu tenho. A tangente de 60, eu sei que é raiz de 3, coloquei aqui. O cateto oposto de 60 graus, é 1 metro, eu coloquei aqui, ó, sempre da mesma cor. E o x, que é o cateto adjacente, eu coloquei embaixo. Aí é só resolver essa conta. Deixa eu ver se eu fiz mais coisa. Sim. Resolvendo essa conta, o que eu vou ter? Eu vou ter 1 raiz de 3, tá? Só que tem um problema e isso daqui eu não tinha mostrado ainda. A gente tem uma raiz no denominador. E não pode ter raiz no denominador. A gente tem que fazer o quê? Racionalizar. Ou seja, fazer essa raiz sumir daí. Então vamos pensar como que a gente vai fazer isso. Isso aqui eu não tinha mostrado aí e aqui ainda, e é super importante. Então eu vou copiar essa fração, 3. E vou lembrar do quê? Concorda que se, tipo, eu multiplicar aqui embaixo por raiz de 3 também, é a mesma coisa de eu estar falando assim, ó, quando eu multiplico uma coisa pela mesma coisa, é a mesma coisa, sei, eu falei muito essa palavra, que falar que isso daqui tá ao quadrado. E aí vocês lembram o quê? Que a raiz é o inverso da potência. Então, eu posso simplificar a raiz com essa potência. E só vai sobrar o 3. Então, raiz de 3 vezes 3 é 3. Só que eu não posso tirar essa raiz de 3 do nada. Aí eu lembro de outra propriedade. Se eu faço a mesma conta em cima e embaixo, o resultado não se altera. Então, o que eu faço? Multiplico em cima também por raiz de 3. E aí é só fazer a multiplicação em frações. De cima com de cima, de baixo com de baixo. Vou fazer em verde. Raiz de 3 vezes 1, raiz de 3. Raiz de 3 vezes raiz de 3, já vi? 3. Então, a gente já tem aí o valor do x, que é raiz de 3 sobre 3, que é a mesma coisa que 1 sobre raiz de 3, mais racionalizado. E aí eu volto para o que o exercício quer mesmo. Eu achei o valor do x, agora eu tenho que ver o que eu faço com esse valor para descobrir o lado do triângulo. O que eu vou fazer? Eu vou somar esses 3 valores. O lado do triângulo, que eu chamei de L, vai ser x mais 1 mais x. Então, um lado vai ser 2x mais 1. E aí é só eu pegar esse valor que agora eu vou fazer de preto. L é igual a 2 vezes o x, que é esse raiz de 3 sobre 3. Raiz de 3 sobre 3 mais 1. E eu posso deixar assim mesmo o meu resultado, porque no caso aqui ele não deu o valor aproximado de raiz de 3, então eu deixo assim mesmo. Nas alternativas teria que estar com raiz e com suminha assim. Ou também eu posso fazer o MMC, que também poderia aparecer assim nas alternativas. Como que eu faço o MMC? Eu vou multiplicar aqui por 3, porque aqui o denominador é 1. E aqui eu vou multiplicar por 1. Eu inverto os denominadores, tá vendo? Então, ó, 2 raiz de 3 multiplicado por 1 é 2 raiz de 3. Copia o sinal, porque tá tudo positivo. Aqui o denominador é 1, coloco o que falta, que é 3. Mais 3. E aí embaixo é a multiplicação entre os dois. 3 vezes 1, 3. Então, poderia ter essa resposta, 2 raiz de 3 sobre 3 mais 1, ou 2 mais 2 raiz de 3 mais 3 sobre 3. Esses dois querem dizer a mesma coisa. E aí, que esse exercício está feito? Eu vou ficar com essa resposta porque ela é mais bonitinha, ela é mais compactada, né? Então, é isso. Esse exercício é isso. Se tiver alguma dúvida e não quiser falar, escreve no chat que depois eu vejo e volto.
Próximo exercício também de geometria plana, que agora eu peguei de um círculo, tá? O que ele quer? Ele quer, eu vou dar uma resumida aqui, ó, também foi do Enem do ano passado. Eu vou dar uma resumida aqui no enunciado. Mas ele basicamente está falando que o quadrado tem a mesma área do círculo. E ele quer o valor do raio em função do L. Tanto que ele dá as formulinhas aqui. Eu esqueci de colocar o passo a passo, mas eu explico o que é isso aqui. Então, o que eu tenho aqui? Ele está falando de áreas. Então, a gente vai olhar para a área de cada um. A gente sabe que a área do círculo é πr ao quadrado, onde o R é o raio. Uma coisa aqui, eu poderia já ter colocado com letra maiúscula, só que eu não quis colocar para dizer que sempre usa a letra que o exercício deu. Se ele deu R maiúsculo, coloca R maiúsculo na forma. Se ele deu florzinha, coloca florzinha na fórmula. Porque aqui, ó, tá tudo com o que ele deu, entendeu? Principalmente se você for, sei lá, numa FUVEST segunda fase, NESP segunda fase, usa sempre as letras que o exercício dá, tá? Então a fórmula é essa, a gente acostumou com o R minúsculo, mas coloca R maiúsculo, porque é isso que o exercício está dando. E a área do quadrado, que ela dá o quadrado, eu fiz a mesma coisa, a gente acostumou com o L minúsculo, mas coloca o lado com a letra que ele tá dando, que é o L maiúsculo. Tipo, é só formalidade mesmo que o exercício tá dando, tá? Principalmente nas provas escritas, se alguém for fazer aí. Então, a área é L quadrado, L quadrado. E o que ele diz? Essa área é igual a essa área. Então, eu igualei a área do círculo com a área do quadrado. E aí, eu fui isolando o R, que é o que ele quer saber. Ele quer descobrir o valor do R. Então, R ao quadrado, passei o π dividindo para lá. L ao quadrado sobre π. Aqui tá a raiz, eu tiro a raiz de tudo. Então, tirando a raiz disso aqui, é a mesma coisa que tirar a raiz de cima e a raiz de baixo. A raiz de L ao quadrado é L, que cai na mesma raciocínio lá que eu fiz com o racionalizador do denominador raiz de 3. Raiz vezes raiz de mesmo índice, corta, certo? L sobre raiz de π. Aqui apareceu raiz no denominador, só que na resposta também apareceu raiz no denominador, então não perde tempo racionalizando. Só que a gente já sabe que a resposta é A. Meu passarinho resolveu piar, mas é isso, né? Também caso. Agora sim, vou dar início à matéria, entre aspas, nova, só vai ter uma informação a mais, que é o volume, que é a geometria espacial. E quando tem volume, a gente fala de poliedros. O que são poliedros? A gente tem esse prefixo que quer dizer vários. E edro, se eu não me engano, quer dizer lados. Então, isso daqui quer dizer vários lados. Se não for, agora vai ser. Mas pelo que eu me lembro, edros é lados. Aí, o que a gente tem? Os elementos desses poliedros. Aqui, no caso, eu tenho o paralelepípedo, que todo mundo sabe da rua lá, eu deveria saber, sei lá. Também, se não souber, agora tá sabendo. Tem um paralelepípedo que é formado por 4 retângulos, porque tem esse retângulo, o de baixo, o daqui de cima e o de trás, e 2 quadrados, tá bom? Isso é um paralelepípedo. A gente tem as arestas, a gente tem o vértice, que são essas bolinhas, e a face, que são as formas geométricas planas que formam eles, tá? E algumas informações que a gente tem que saber deles. Eles vão receber nomes de acordo com a quantidade de faces. Então, por exemplo, esse daqui tem 1, 2, 3, 4. Ele vai ser um prisma. Sempre que tiver, tipo, 4 faces assim, ó, ou 6, no caso aqui, vai ser um prisma, tá? Eles podem ser convexos ou côncavos. O que isso quer dizer? Cai na mesma forma. Isso daqui confunde um pouco, só que a gente vai trabalhar muito mais com os convexos. É só mais, tipo, para saber identificar, caso apareça a denominação em algum enunciado. Eu falo bastante isso aqui. Para saber identificar e não se assustar com nomes diferentes. Mas o que a gente mais vai ver, o que mais vai ter em exercício são polígonos, ou melhor, poliedros convexos. E aqui eu coloquei a diferença. O que quer dizer? O convexo, eles vão se encontrar totalmente no semi-espaço que a fase está determinando. Ou seja, a gente tem um espaço que a fase está determinando, eles vão estar todos ali. Por exemplo, esse aqui é um convexo. Esse daqui também é um convexo. Agora, esse daqui não é um convexo, ele é um côncavo. Porque, olha, aqui teria mais ou menos a continuação da face, tá vendo? Só que ele não tá aqui tá vazio. Então, esse daqui é um côncavo. E a mesma coisa acontece aqui.
Aqui, ó, teria a continuação. Mas ele para. Ele, tipo, meio que cortou. Pegou a peça lá, cortou, fez um buraco, é convexo. E aí eles podem ser regulares ou irregulares. Eu coloquei em vermelho regulares, porque a gente vai trabalhar muito mais com regulares do que irregulares. Lembra do que eu sempre falo? Os vestibulares, eles querem ajudar. Quer ferrar porque tem caráter eliminatório? Quer. Mas eles querem ajudar também, porque é muita informação para guardar na cabeça. Então eles dão algumas ajudinhas. E trabalhar só com regulares, tipo, eu coloco só, porque é basicamente só regulares mesmo. É muito mais fácil do que trabalhar com os dois. Então, essas informações pequenininhas aqui são dos regulares. Se são regulares, tem lados de mesma medida. Se tem lados de mesma medida, os ângulos são congruentes, ou seja, tem mesma medida também. É a mesma coisa do triângulo equilátero. Os lados são iguais, os ângulos são iguais. Só que aqui a gente está falando de prismas, de poliedros, desses negócios aí que a gente pega na mão que é 3D. E aí, os mais usados, tipo, os únicos que podem ser regulares são tetraedro, hexaedro, dodecaedro, icosaedro e octaedro. Tetraedro são 4 lados. Hexaedro, 6. Dodecaedro, 12. Ico é 20 e oc é 8. Só que os que a gente mais vai usar dentre esses são os tetraedros e o hexaedro. Tá? São esses dois. O resto é uma vez ou outra, só um exercício muito filho da puta, assim, que quer te ferrar. Mas os que mais aparecem são tetraedros e hexaedros. E aqui a gente tem uma fórmula que a gente vai chamar, a fórmula na real é teorema ou relação de Euler. O Euler ele foi um matemático que desenvolveu essa relação, que é uma relação entre o número de faces, o número de vértices e o número de arestas. Então ela pode ser lida de duas formas, mas é a mesma coisa. O número de faces somado com o número de vértices é igual a 2 mais o número de enrolei aqui, mais o número de arestas. E aqui é a mesma fórmula, só que tipo invertou de lado. O número de vértices menos o número de arestas mais o número de faces é igual a 2. É a mesma fórmula, só que aí você escolhe qual você prefere e usa. Agora as aplicações. Eu coloquei aqui 3 formas para a gente identificar o que é um convexo, o que é um côncavo, certo? O primeiro aqui, o que a gente vai pegar? Ó? Vai passar uma linha. Vou explicar porque no anterior tem essas linhas. Tem essas linhas porque, tipo, o convexo, se eu pegar qualquer ponto dentro desses e eu ligar um ao outro, vai estar dentro. Agora aqui, ó, se eu pego um ponto aqui e um ponto aqui, igual eu estava dizendo, vai passar por fora. Se eu pego um ponto aqui e um ponto aqui, vai passar por fora, tá vendo? Agora, se eu pego aqui e aqui, vai dentro, aqui e aqui vai dentro, vai tudo dentro. Isso é um convexo, ou melhor, isso é um convexo, isso é um côncavo. E é isso que a gente vai usar para identificar aqui. Aqui, se eu pego um ponto aqui e um ponto aqui, os dois estão dentro da forma. E eu ligo eles, vai estar passando por fora. Então, esse daqui vai ser um côncavo. Esse daqui é bem famoso, é um cubo. Eu pego ponto em qualquer lugar dele. Eu vou ligar qualquer lugar mesmo. Qualquer lugar, qualquer lugar, qualquer lugar. Vou ligar, vai estar dentro, vai ser um convexo. E a mesma coisa vai acontecer aqui, que é uma pirâmide de base quadrada, tem 4 faces. É um tetraedro. E eu ligo, ó, tô colocando 2 pontos, vai ser convexo também. Só para identificar mesmo. E aí, eu coloquei um aqui enunciado bem simples para usar a teorema, no caso, de Euler, que é aquele negócio que relaciona face, vértice e aresta. E aqui eu coloquei ele, o teorema de Euler, do matemático. E ele diz o quê? Que possui 12 arestas e 6 vértices. O que eu vou fazer? Substituir. Ou melhor, anotar as informações primeiro. Arestas tem 12 e vértices tem 6. O A é igual a 12, o vértice, que no caso é representado pelo V, é 6. Substituindo a fórmula, ó, F mais 6 é igual a 2 mais 12. E aí fica fácil, é uma equação de primeiro grau bem simples. Somo os lados, 2 mais 2 é 14. O 6 está somando do lado esquerdo, vai passar para o lado direito, subtraindo. 14 menos 6 dá 8. Então, o número de faces é 8. 8 eu sei o nome do poliedro. Eu ia falar polígono, mas é poliedro. Que é um dos inclusivos que podem ser regulares, que é o octaedro. É bem simples esse exercício. Tipo, esse exercício já caiu algumas vezes no vestibular, assim, de usar a relação de Euler. Por isso que é interessante saber, tá? Às vezes cai. Não é sempre, mas às vezes cai. E agora eu vou falar sobre os prismas, propriamente ditos.
Então, a gente tem aqui 4 prismas diferentes que a gente tem que saber que as fórmulas. Antes das fórmulas, vamos identificar os lados, os negócios, as propriedades. Mesma coisa do primeiro exercício lá. Exercício não, slide. Tem a aresta da base, que é a parte que encosta no chão. Mas isso também é muito relativo da posição do poliedro, do prisma, que ele estiver deitado em pé, depende do que você quiser chamar. Se você chamar isso de base, isso daqui vai ser altura. Se você chamar isso aqui de base, essa aqui vai ser altura. É sempre a altura relativa à base que a gente vai usar. Mas aqui eu nem vou falar disso agora. Mas aqui tem a base, tem a aresta lateral. Isso é importante saber, tipo, identificar, porque às vezes o exercício pede área lateral. Depois eu mostro para vocês. E aqui tem vários outros. Então, as fórmulas que a gente tem que saber. A área da face. A área da face é o quê? É a área total, que eu chamei de AF. Então, eu vou somar as 4 faces laterais e as 2 bases. Ó, a área da face lateral e a área da base. Então, tipo, depende muito da forma. Geralmente, a lateral vai ser um retângulo. Ó, se vocês forem ver, é tudo retângulo. E a base, geralmente, vai ser uma outra forma qualquer. Aqui tem um quadrado, aqui tem um pentágono, hexágono e o quadrado de novo. Então, depende muito. A área lateral, ou seja, a área total, vou somar todos, que é a mesma coisa que eu fiz aqui. E a área da base, eu só pego a base. Tipo, só um só. Não preciso pegar as duas. Eu pego uma só. Que é a forma geralmente que tá mais diferente. Mas, de novo, é relativo. Depende do jeito que você for pegar a imagem aí para observar. E aqui, no caso, eu coloquei as fórmulas das áreas do pentágono, que esses prismas aqui parecem bastante, que é 5b vezes a sobre 2. Então, é b vezes a. Base vezes altura sobre 2. E aqui é a mesma coisa. 3 vezes o lado, que é isso aqui, ao quadrado, vezes a raiz de 3 sobre 2. São as fórmulas das áreas do pentágono. E, na verdade, esse A aqui não é altura, ele é o apótema. Mas isso aqui, gente, é muito difícil cair. Mas é isso aqui, ó. O apótema vai do centro até embaixo retinho, tá bom? Tá, continuando. Se vocês forem ver... Ah, informação nova. Pensei que ia falar outra coisa antes, mas... Informação nova que eu falei para vocês. Se são imagens 3D, a gente vai pensar também em volume. O volume dos prismas, em geral, não importa se ele tem base quadrada, base pentagonal, base hexagonal, base... o caralho é 4 que for. Vai ser calculado como a área da base vezes a altura. E a área da base, como está escrito aqui, depende da forma da base. Então, aqui seria a área de um hexágono, a área de um pentágono ou a área de um quadrado. Depende da forma do negócio ali, que você vai ver na hora, vai ver qual tem que usar e vai calcular. Aqui a altura desse, ó, porque a gente pode ter dois tipos. O prisma reto, que ele é retinho, e o prisma oblíquo, que vocês podem ver que tá bem torto. A altura desse aqui é a mesmo, cai no mesmo negócio do triângulo e do trapézio. Eu não vou usar um lado como altura. Aqui eu posso usar esse lado como altura, porque tá reto. Mas aqui eu não posso usar o lado como altura. O que eu vou usar como altura é, eu prolongo o lado e faço a projeção do vértice até esse lado. Uma projeção o quê? Ortogonal. É muito bom vocês familiarizarem com esse nome, projeção ortogonal. O que isso quer dizer? Que é uma projeção, tipo, tô aqui no ponto, tô olhando para baixo e vai formar um ângulo de 90 graus. Formou 90 graus, é uma projeção ortogonal. Não sei falar isso, mas é isso aí. E isso daqui, que não tá pontilhado, a gente vai chamar de altura do prisma, tá bom? Deixa eu ver que horas são. Tá suave ainda. Então, são essas informações de prisma, eu acho, sim. Agora, as aplicações. Qual o volume de concreto utilizado na construção de uma laje de 80 centímetros de espessura em uma sala com medidas iguais a 4 metros de largura e 6 metros de comprimento? Eu não lembro se esse foi de algum vestibular, mas eu acho que foi. E aí, o que a gente faz? Não tem imagem, é muito difícil não visualizar, tipo, sem ter nada, de visualizar sem ter nada, quando tá pegando prática ainda. Então, a gente desenha. Primeiro, eu anotei ali a fórmula do volume, já que tá falando de volume, que é a área da base vezes a altura, e desenhei a imagem que ele tá falando, que é a laje que tem 80 centímetros de espessura, 6 metros de comprimento e 4 metros de largura, certo? Esse é o desenho que está representado aqui no enunciado.
E o que a gente vai fazer? Não tem que saber a área da base? A área da base eu posso usar como esse retângulo aqui. Então, a área da base vai ser lado vezes lado. A área da base é 4 vezes 3. A área da base vai ser 24 metros quadrados. E é aqui que eu tenho que prestar atenção, porque aqui está metro e aqui está centímetro. Tem que estar sempre na mesma unidade de medida. Então, eu vou transformar esse que está em centímetros para metro. 80 centímetros para metro é só eu dividir por 100. E 80 dividido por 100 é 0,8 metros. E aí é só eu substituir no negócio. Por quê? Porque esse ladinho aqui, essa espessura, no caso, é a minha altura. Ó, aqui eu tenho um paralelepípedo bem achatado, um negócio bem achatado, que no caso a altura é 0,8 metros. Então eu faço volume 24 vezes 0,8. E aí um esquema, porque divisão, multiplicação com vírgula costuma confundir todo mundo. Então eu olho para o 0,8 e o que eu penso? Eu penso que é 8 dividido por 10. Então, assim fica bem mais fácil de ver. Por quê? É só eu fazer 24 vezes o 8, que dá 192, e depois dividir por 10, que é só mover uma casa para a esquerda. Então, meu volume vai ser 19,2 metros cúbicos. Sempre prestando unidade de medida. Ó. De área é só uma dimensão por outra dimensão. Quando eu faço essa multiplicação, 4 vezes 3, eu também estou multiplicando a unidade de medida. Então, aqui, na verdade, seria 4m, ou seja, 4 metros, vezes 6 metros. Aí, multiplicando metro por metro, fica metro ao quadrado. Isso que eu fiz agora, tipo, de ver a dimensão, chama análise dimensional. Que depois, se eu tiver tempo, eu também ensino para vocês, que ajuda muito. E quando eu falo de volume, eu estou vendo 3 dimensões. Eu estou vendo a largura, o comprimento e a espessura. São 3 multiplicações. Então, seria basicamente esse vezes esse vezes esse. Então, o m fica ao cubo. Por isso que eu uso essa unidade de medida aqui. E esse exercício acabou. Agora, o próximo caiu na FEI. As medidas das arestas de um paralelepípedo retângulo são proporcionais a 2, 3 e 4. Se sua diagonal mede 2 raiz de 29 centímetros, seu volume em centímetros cúbicos é. Então, aqui ele já está dando em centímetro e está pedindo em centímetro cúbico. A gente não precisa fazer nenhuma conversão de unidade. O que a gente precisa prestar atenção é nisso aqui. Ele não está falando que as arestas medem 2, 3 e 4. Ele está falando que as arestas são proporcionais a 2, 3 e 4. Então, elas são múltiplos de 2, 3 e 4. Elas são alguma coisa vezes 2, alguma coisa vezes 3, alguma coisa vezes 4. E esse alguma coisa eu vou chamar de x. Então, as minhas arestas vão medir 2x, 3x e 4x. E eu desenhei isso daqui, esse paralelepípedo retângulo, certo? Se ele é retângulo, todos os ângulos vão medir 90 graus, porque ele podia ser oblíquo. Mas se ele tá falando que é retângulo, então é um reto. Tá. E ele tá falando que a diagonal mede 2 vezes raiz de 29 centímetros. Quando ele fala diagonal, o que a gente pensa? Eu anotei ali, tá? Os lados que ele me deu. O que a gente pensa? A gente pensa que vai vir daqui até aqui na face mesmo. Só que ele não tá falando que é a diagonal da face que mede isso. Ele tá falando que é a diagonal do paralelepípedo. E a diagonal de um prisma vai de um vértice até o seu oposto. Então, vamos escolher esse vértice aqui. Qual é o oposto desse? É esse? Não, ó. Ele tá encontrando, tá na mesma aresta. É esse? Não, tá na mesma aresta. É esse daqui? Não também, porque tá na mesma face. É esse? Mesma face. Não dá. É esse? Mesma aresta. Não dá. Então, só sobrou esse vértice aqui, ó. Porque se eu vir até aqui, também vai estar na mesma face. Então, o oposto é aquele que não encontra de jeito nenhum. Então, se vocês forem ver, tá passando por dentro. É como se tivesse um barbante esticado lá dentro da caixa de papelão. Vamos pensar que isso é uma caixa de papelão. E aí, ele quer saber o volume. O que a gente precisa do volume? A gente precisa da área daqui vezes a altura. Então, vamos lá calcular esse negócio aí. O que a gente tem mais? 2 raiz de 29. A gente tem esse aqui, que mede 2x. A gente tem essa diagonal, que a gente pode descobrir quanto que vale.
que eu vou chamar de D, laranjinha. Ali, ó, do outro lado, eu tô anotando só o que eu sei, ó, só espelhando. Se esse daqui mede 3x, aqui também vai ter 3x. Eu só tô anotando o que eu sei, o que o exercício já me deu de informação. Só tô fazendo isso até agora. A única coisa que eu tomei de iniciativa foi riscar esse laranja, que é muito importante vocês começarem a riscar coisas aí no negócio. Tirar da cabeça mesmo e desenhar lá. Se aqui é 2x, ali é 2x. Só anotei. E aí, o que eu vou fazer? Eu vou descobrir quanto que vale esse D, certo? E esse daqui, ó, se eu for ver, aqui é um retângulo na base, não é? Então, aqui é um triângulo retângulo. Eu posso fazer Pitágora. 3x ao quadrado mais 4x ao quadrado é igual a d ao quadrado, que no caso é a hipotenusa. Eu nem precisaria fazer essa conta. Depois eu falo por quê. Mas vamos fazer. D ao quadrado é igual a 9 mais 16, que dá 25x ao quadrado. Tira a raiz do lado esquerdo, tira a raiz do lado direito, fica D igual a 5x. Eu anoto lá. Por que eu falei que não precisaria fazer conta? Porque esse triângulo, ele é muito famoso. É o triângulo 3, 4, 5. Ele sempre vai aparecer de várias formas. Ele pode ter várias variantes. E no caso aqui, ele deu com 3, 4 e 5 mesmo. Então, se aqui é 3, aqui é 4, e é o triângulo retângulo, a hipotenusa vai ser 5. Se aqui fosse 4, aqui 5, e você viu que é um triângulo retângulo, o outro cateto vai ser 3. Então, tipo, esse triângulo retângulo, ele é muito famoso, o 3, 4 e 5. Então, isso daí, tipo, já cortaria tempo de fazer Pitágoras. Você já saberia que é o 5x. E a gente tem que descobrir quanto que é o x. Por isso que eu tô fazendo isso tudo. Por quê? O volume seria fácil saber se eu tivesse x, que era só fazer esses 3 fatores multiplicados. Só que eu não sei quanto vale o x. Então, tem que saber quanto que vale. E é por isso que eu tô fazendo isso. E aqui, de novo, se vocês forem ver, ó, aqui ele é um prisma reto. Ele vai descer ortogonalmente. Então, aqui vai formar também um ângulo de 90 graus. É só fazer o Pitágoras de novo. Fazendo o Pitágoras de novo, fica hipotenusa ao quadrado, que é o 2 raiz de 29 ao quadrado, vezes a soma dos quadrados dos catetos, que é 5x ao quadrado mais 2x ao quadrado. Vai fazendo a conta. Aqui, no caso, não tem macetezinho de 3, 4, 5, tem que fazer a conta mesmo. No caso, aqui tá entre parênteses, faz o 2 ao quadrado e o raiz de 29 ao quadrado também. Raiz ao quadrado, já falei 500 vezes, é só tirar a raiz. Então, fica 2 ao quadrado, 4, raiz de 29 ao quadrado, 29, isso daqui ao quadrado, 10, isso aqui ao quadrado, 10. E é só resolver a conta. Essa multiplicação aqui eu não vou resolver ainda. Vocês vão ver por quê? Porque vai facilitar a vida. Se escrever, tipo, número grandinho assim, 29 não é tão grande, mas é grandinho. Deixa pra depois. Faz o resto mais simples primeiro. Sempre faz o mais simples primeiro, porque, ó o que vai acontecer. 4 vezes 29 igual a 29x ao quadrado. Eu tenho 29 multiplicando alguma coisa aqui. E eu tenho 29 multiplicando alguma coisa aqui. Vocês concordam? Vou falar de um jeito que vai ser mais fácil de entender, eu acho. Se eu aqui tá multiplicando, eu posso passar para cá dividindo. E 29 dividido por 29 dá 1. Então, eu simplifiquei. Então, para cortar, tipo, não precisa passar, cortar e tudo. Se eu vejo que tem só multiplicação dos dois lados, tem o mesmo fator dos dois lados, eu simplesmente corto eles dois, tá bom? Então, vai ficar 4 igual a x ao quadrado. Aí é só tirar a raiz. X é igual a 2. Descobri o meu x, agora fica fácil. Usa a fórmula do volume, que é a área da base vezes a altura. A área da base vai ser 4x vezes 3x, que vai ser 12x ao quadrado. Então, substituindo o x, que eu descobri o valor aqui, fica 12 vezes o 4, que fica 48 centímetros ao quadrado. Substituindo na forma do volume, eu não precisaria fazer esse passo, só que eu tô fazendo passo a passo porque tô apresentando ainda. Você podia simplesmente pegar esses três e multiplicar os três. 48 vezes 2x, porque é a minha altura. Volume, substitui x por 2. 48 vezes 4 dá 192 centímetros cúbicos. E tá resolvido o exercício. É isso. Ele é bem completo. Tipo, vocês teriam que pensar nesse negócio aqui de fazer a diagonal da face. Essa é a iniciativa que vocês teriam que tomar, porque isso aqui não tá desenhado e nem tá falando no exercício. Esse verde tá falando no enunciado e esse vermelho tá desenhado já. Eu só, tipo, dei ênfase nele. Mas o que você teria que pensar seria essa diagonal da face aqui, que tá em laranja, que tirou da sua cabeça mesmo, mas tem propriedade, tem fundamento desenhar isso aqui.
Próximo exercício. Em uma piscina retangular com 10 metros de comprimento e 5 metros de largura, para elevar o nível de água em 10 centímetros, são necessários quantos litros de água? Então, o que a gente vai fazer? De novo, começa sempre anotando tudo o que o exercício dá, porque você ainda está no início, da matéria. Tá começando a ver agora, tá pegando prática, não sei como tá aí, mas se tá pegando prática, anota tudo que tem pra anotar, porque agora quando tá estudando tem tempo. Então dá tempo de pegar prática. Anota tudo. 10 metros de comprimento, 5 metros de largura, e para elevar em 10 centímetros, então vamos fingir que a piscina estava vazia. Ela não estava com nenhuma água, vamos fingir isso daí, que vai dar na mesma. Elevei 10 centímetros, então na verdade é essa forma aqui, ó. Eu esqueço todo o resto de cima e uso só isso aqui. Só a parte da linha azul, essa linha aqui do meio, para baixo. Então, eu tenho a altura 10 centímetros, a largura 5 e o comprimento 10 metros, tá? E lembrando aqui que tem unidades diferentes. E eu preciso transformar esse 10 centímetros para metro, porque fica mais fácil, tá bom? Do que transformar 10 e 5 para centímetro, eu só tenho 1 centímetro ali, então eu transformo para metro. É só dividir por 100, fica 0,1 metros. Então, agora eu tenho tudo em unidade de medida iguais, eu posso fazer a conta. É só multiplicar os 3 fatores entre si. Eu coloquei ali a fórmula de novo, mas aqui é reto, não precisa calcular a altura, já está desenhado. Multiplica os 3 fatores, tá bom? E outra dica, aqui tem 10 vezes 5 vezes 0,1. 0,1 é a mesma coisa que 1/10. Então, quando eu multiplico alguma coisa por 0,1, é a mesma coisa que eu dividir isso daí por 10. Então, eu posso aqui, ó, se eu vou dividir isso aqui por 10, ó, eu posso simplificar esse daqui com esse daqui. E sobra 5, nem fiz conta. P igual a 5 metros cúbicos. Descobri meu volume. Só que aí tem que voltar aqui e prestar atenção no que ele tá pedindo. Ele tá pedindo em litro. E aí eu tenho um fator de conversão, que é 1 metro cúbico equivale a 1.000 litros. Então, é só multiplicar isso daí por 1.000. Volume fica 5.000 litros. E é isso. Já fiz exemplos. Acho que eu posso ir para a próxima forma. Pirâmides. Nas pirâmides, o que eu vou ter? Eu vou ter esse verso em comum, que vai sair as faces. E eu vou ter uma base, que pode ser uma base em qualquer forma. Quadrangular, triangular, hexagonal, pentagonal e os caralho a 4. Tá bom? Não importa qual é a base. Só vai importar na hora de resolver a área da base. Mas se tiver as faces ligadas com vértice comum, formando uma pirâmide, vocês sabem o que é uma pirâmide. Vai ser isso aqui, que vocês vão ter. A base, a face lateral, que é formada por triângulos. Isso é muito importante, a face lateral são triângulos, tá? E o vértice em comum. E aqui a gente tem uma pirâmide triangular. Só a diferença mesmo, só para mostrar que pode ter várias bases diferentes, igual a dos prismas. Então, ó, tem uma base poligonal, tem faces triangulares e podem ser retas ou oblíquas. A mesma coisa dos primas. Elas podem ser retinhas, como é o caso dessas duas, ou podem ser caídas, igual a Torre de Pisa. A área total é sempre a soma de todas as faces. Sempre a soma da área de todas as faces. Então, nesse caso, seria a soma dos 4 triângulos mais o quadrado da base. E aqui seria a soma dos 3 triângulos. Ó, tem esse e o de trás, mais o triângulo da base. Tá bom? Então, a área da base mais a área lateral. A área da base depende da forma da base. E o volume, eu vou calcular a mesma coisa do prisma, só que dividido por 3. Então, o volume vai ser a área da base vezes a altura, dividido por 3. É 1/3 da área da base vezes a altura. Exercício agora, que já dei as informações. Exercício. Uma pirâmide possui base formada por um triângulo retângulo que tem catetos medindo 6 centímetros e 8 centímetros e altura igual a 10 centímetros. Então, o volume dessa pirâmide em centímetros cúbicos é igual a... Vamos desenhar. A gente tem aqui uma pirâmide e a base é um triângulo retângulo. Ela diz que os catetos, então os lados menores, os lados adjacentes a esse ângulo reto, ou seja, que estão encostados nesse lado reto, ângulo reto, medem 6 centímetros.
e 8 centímetros. De novo, aqui, eu nem preciso fazer a conta de quanto vale isso daqui. Mas, se eu precisasse, eu nem precisaria fazer conta. Porque se você for, tipo, perceber, aqui é o triângulo 3, 4, 5 de novo. Aqui o 6, ele é 3 vezes 2. O 8 é 4 vezes 2. Viu? Tem o 2 em comum. Então, aqui seria 5 vezes 2, seria 10. Mas, nesse exercício, eu não preciso calcular isso aqui. Porque ele só quer o volume. E eu já tenho, tipo, esse lado aqui, a altura, que ele dá, que é 10 centímetros, certo? No caso, não é essa linha, é uma outra linha que vem projetando, tipo assim, ó. Daqui até o centro, tá? Esse outro aqui é a aresta. Então, isso daqui tem a altura que mede 10 centímetros e os catetos que medem 8 centímetros e 6 centímetros, respectivamente. E se é um triângulo retângulo, eu já tenho, tipo, esses dois podem ser chamados de base ou altura, tanto faz, do triângulo retângulo. Então, a área da base seria a base vezes a altura dividido por 2, porque isso daqui é como eu calculo a área de um retângulo. Então, seria, eu dividi aqui. Opa. Ignora esse 2. O que eu fiz? Eu simplifiquei esse 6 com esse 2. Eu dividi o 6 por 2, ficou 3. Então, a área da base vai ser 24 centímetros quadrados. E a altura é 10, então é só eu fazer o quê? 24 vezes 10 sobre 3. Aquilo que eu fiz de novo. O 24, ele é múltiplo de 3. Se eu não lembrasse que está na tabuada, como eu sei que o número é múltiplo de 3? Eu somo. 4 vezes 2 dá 6. 6 eu tenho certeza que está na tabuada do 3. Então isso aqui é divisível por 3. Isso daqui é múltiplo de 3. Por isso que eu sei que dá conta exata. Então vai. 24 dividido por 3 dá 8. 8 vezes 10, 80. Então o volume dessa pirâmide é 80 centímetros cúbicos. E aqui é mais uma relação para ver se é verdadeiro ou falso, é bem simples, tá? Então vamos lá, primeira informação. As pirâmides 1 e 2 são respectivamente uma pirâmide de base hexagonal, ou seja, de um polígono que tem 6 lados, então vamos contar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, isso daqui tá certo. E pirâmide de base pentagonal, ou seja, que tem 5, a gente conta. 1, 2, 3, 4, 5, tá certo também, então a informação é verdadeira. A pirâmide 1 possui 12 arestas. Aqui tem 6 lados na base, vão ter 6 arestas também. Os lados da base são sempre correspondentes aos lados das arestas, ó. 6 a gente já contou. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então aqui tem 12 arestas. Tá certo. Já a pirâmide 2 possui 10 arestas. Mesma coisa, 5 mais 5 dá 10. Ó, 1, 2, 3, 4, 5. Então tá certo. Essa daqui também é verdadeira. Essa daqui é mais tipo de conceito, para mostrar tipo, que uma coisa se relaciona com a outra. A pirâmide 1 possui 6 vértices, ou seja, 6 pontinhos. Ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Aqui já deu 6, só que ainda falta esse. Então são 7 vértices, na verdade. Então isso aqui tá errado. Já a 2 possui 5 vértices. Aqui tem 5 mais um 6. Então, isso daqui também tá errado. Isso daqui é falso. Era só conceito mesmo esse daqui. Bem fácil. Agora sim, a parte mais complicada. Mas aqui é a última parte da aula de hoje. Mas essa é a parte mais complicada, mais complicadinha, porque não tem muita fórmula, é mais raciocínio. Então, o que a gente vai ter? A gente vai ter tronco da pirâmide. O que é esse tronco da pirâmide? A gente tem aqui uma pirâmide inteira, certo? Uma pirâmide de base hexagonal. Tem um hexágono na base. A gente vai pegar uma secção transversal, ou seja, vai pegar um plano paralelo à base, ou seja, não é torto. Ele nunca vai se cruzar, mesmo que esse plano seja prolongado. Ele é paralelo. É uma projeção, se eu fizer uma projeção desse plano para cá, é uma projeção ortogonal, vai formar 90 graus. Nunca vai cruzar, por mais que eu prolongue. Então, eu vou cortar essa pirâmide e vou jogar a pontinha fora. E essa é chamada de tronco da pirâmide. A única coisa tipo, que a gente tem que saber, que é intuitivo também, que é da pirâmide, de tudo, dos prismas, é que a área total vai ser a soma de todas as áreas das faces. Então, vai ser a soma desses trapézios, porque, ó, aqui, quando a gente faz uma secção transversal, era um triângulo. A gente tirou a parte de cima.
Então, virou trapézio. Então, vai ser a soma das áreas desses trapézios, mais a soma das duas bases. Da base menor, porque agora a gente tem essa parte de cima, e a base maior, tá? Então, vamos lá pensar nesse exercício, que é mais de visualização, tá? Mas vamos lá. Também caiu, acho que não é nem do ano passado. Se não foi no ano passado, foi no retrasado. Das 7 maravilhas do mundo moderno é o templo, uma das 7, faltou uma ali, é o templo de Saí, localizado na cidade de Chichén Itzá, no México. Geometricamente, esse templo pode ser representado por um tronco reto de pirâmide de base quadrada. As quantidades de cada tipo de figura plana que forma esse tronco de pirâmide são... Bom, nesse exercício de Enem, não tinha imagem, você tinha que pensar. Mas aqui, vamos colocar uma imagem. É um tronco de pirâmide de base quadrada. Então, tem um quadrado na base maior e um quadrado na base menor e trapézios nas laterais. E aí, o que ele pede é só para contar quantas formas tem. No caso, aqui tem 4 lados, então vão ser 4 trapézios e 2 quadrados. E a gente procura a coisinha que tá aqui, ó. 4 trapézios e 2 quadrados. Então, a gente fica com a alternativa C. Ele coloca 4 trapézios isósceles porque esses dois lados, eles são iguais. Todos os lados do trapézio são iguais, tá? E é isso. Esse exercício é bem simples, então ele aumentaria muito a nota. Tá, não era para aparecer esses quadrados, mas depois eu arrumo. Um reservatório em forma de tronco de pirâmide. Esse exercício, ele é bem completo, então é bom, tipo, acompanhar no raciocínio. Ele é muito completo mesmo. Um reservatório em forma de tronco de pirâmide regular, de base quadrada, ou seja, regular, todos os lados medindo iguais, e dimensões indicadas na figura, deverá ter suas paredes laterais externas cobertas por uma tinta impermeável, cujo rendimento é de 11 metros quadrados por galão. O número mínimo de galões que devem ser adquiridos para tal operação é... Bom, aqui primeiro a gente tem que pensar o que a gente tem que fazer. O que a gente tem que fazer é calcular a área lateral, porque ele quer pintar a lateral. E ele tá dando que, tipo, a tinta dá por 11 metros quadrados. E a gente sabe que metros quadrados é uma unidade de medida de área. E se tá falando de lateral, então vamos calcular a área do lateral. Se você só conseguiu pensar nisso, se não conseguiu pensar nisso, vai vendo a unidade de medida, vai vendo o negócio, tudo aí que o exercício dá, vai anotando. E ele aqui tá falando de lateral, então vamos calcular a área lateral. Se não conseguiu pensar mais que isso, só calcula que depois vem. Se não vier, pula esse exercício, volta nele depois, mas faz o que você sabe que a ideia vai vir. Com prática, a ideia vai vir. Então, para calcular a área lateral, eu preciso de quais informações? Eu preciso da altura do trapézio e das bases maior e a base menor. Porque a área é dada com a soma das bases vezes a altura do trapézio dividido por 2, tá? Então, eu preciso dessas informações. Eu vou apagar aqui, senão vai ficar muita coisa arriscada. Então, vamos lá. O que a gente tem? A gente tem essa linha, que não é a altura do trapézio. Ela é a altura do tronco da pirâmide, que no caso mede 3,2 metros. E agora vai começar a iniciativa. O que a gente precisa saber? A gente precisa saber essa altura que está em verde. Como que a gente vai fazer isso? Aqui que está a questão. Ó, tem que lembrar que quando faz assim, parece que esse daqui é igual esse daqui. Só que vocês têm que lembrar que esse daqui é uma pirâmide. Então, essa face, ela tá inclinada. Então, esse verde vai ser diferente desse vinho vermelho, laranja escuro, sei lá, cor é essa. Esse daqui vai ser diferente desse aqui, tá bom? Não é igual. Então, a gente vai fazer o quê? Fazer esse negócio aqui, ó. Que é um apótema do quadrado da base. O apótema vai do centro até o lado, tipo, de forma paralela ao outro lado, tá vendo? Ó, isso aqui tá paralelo a isso aqui, e encontrou aqui formando um ângulo de 90 graus. Isso é um apótema do quadrado. Eu vou desenhar o apótema aqui também. Por que eu vou desenhar isso? Porque fazendo esse prolongamento aqui e ligando esses dois pontos, eu vou ter a altura. A altura desse trapézio. Lembrando que esse aqui é igual a esse. Aí você fala, o que eu vou fazer com essa informação? Calma. Vamos ver o que mais a gente tem.
Aqui é um apótema. Tá saindo do centro indo até o lado. Então, ele vai medir metade do lado quadrado. Então, a gente sabe quanto vale esse roxinho aqui. Esse roxinho aqui mede metade de 2,4 metros. Então, ele mede 1,2 metros. A mesma coisa esse laranja aqui. O lado completo da base maior vale 2, ou melhor, desculpa, 7,2 metros. Então, se o apótema vai do centro até a pontinha aqui, mede metade. Mede 3,6 metros. E aí vem outra iniciativa, que é fingir que isso daqui vai andar, vai dar uma caminhada e vir mais pra frente. Pra quê? Ah, chamei a Letícia. Dando tantas medidas, então eu chamei a Letícia. Vai caminhar pra lá pra quê? Pra formar um triângulo. A gente gosta de triângulos. A gente sempre tem que ir atrás de triângulos, porque é muito fácil trabalhar com eles, tá? Então, ali esse vermelho, o que ele vai fazer? Vai ligar essa ponta de forma ortogonal, fazer uma projeção ortogonal até o laranja. Então, essa parte aqui vai ser igual a essa parte aqui, que vai medir 1,2. Para completar 3,6, essa parte aqui tem que medir 2,4. E esse vermelhinho aqui, eu só andei esse aqui para cá, sem inclinar, sem nada, só andei. É 3,2. E aí, para descobrir o x, que é a altura que eu preciso para calcular a minha área lateral, é o quê? É a hipotenusa. Então, é só fazer Pitágoras, que de novo não precisaria fazer Pitágoras, mas vamos fazer. X ao quadrado, que é a hipotenusa, igual a 3,2 ao quadrado, mais 2,4 ao quadrado. Só vou passando, tá bom? Isso daqui, a soma desses quadrados dá 4. Eu esqueci de colocar o ao quadrado aqui, dá pra riscar, dá. X ao quadrado é igual a 4, então x é igual... Ou melhor, esse daqui dá 16, gente. Que eu já coloquei no final, esqueci que eu tinha colocado o final já. Só pra falar aqui. Ó, esse daqui, mas esse daqui dá 16. E a raiz de 16 é 4. E por que eu falei que não precisaria calcular? Lembra do triângulo que eu falei do triângulo 3, 4 e 5? Então, esse daqui é um triângulo 3, 4 e 5. Depois que vocês pegarem prática nesses triângulos, vocês vão bater o olho e vão saber falar se é um triângulo 3, 4 e 5. Por quê? Porque o 3, 4 e 5, se eu multiplicar por 2, fica invertir. Houve um erro de cálculo, houve um equívoco. Calma. Aqui é 3 e aqui é 4. Se eu multiplicar o triângulo por 2, tipo, todos os lados por 2, aqui fica 3, 4, fica 8 e fica 10. Mantém a proporção. Agora, se eu tenho... Já coloquei a resposta, mas enfim. Ignorem isso aqui, foquem aqui, ó. Se eu tenho esse triângulo 3, 4 e 5 e multiplico por 8, eu vou ter 8. O 3 vezes o 8 é 24. O 4 vezes o 8 é 32. E o 5 vezes o 8 é 40. E ó, aqui deu 4. Aqui, ó, 3,2 não parece com o 32. 2,4 não parece com o 24. E o 4, se eu multiplicar por 10, não fica 40. Então, na verdade, esse daqui é o triângulo 3, 4 e 5, mas multiplicado por 8 dividido por 10. Ou seja, multiplicado por 0,8. Como que eu já bati o olho e vi? Eu vi que esses daqui estão muito parecidos, estão muito bonitinhos, então eles deviam estar na mesma tabuada. Se estão na mesma tabuada, provavelmente é um triângulo 3, 4 e 5. E aqui eu já denominei que o 4 metros é a altura do meu trapézio. E aí eu calculei a área da lateral, de uma lateral aqui. E aí foi assim, ó. 7,2 é a base maior, que no caso é esse número aqui. 2,4 é a base menor, que é esse daqui. 4 é a altura, que a gente viu que é o x, dividido por 2. Aí eu fiz essa soma e dividi o 4 por 2, por isso que eu coloquei o 2 aqui. 9,6 vezes 2 dá 192. Aí eu fiz errado o resto da conta. Mas aí, ó, esse 19,2 eu tenho que multiplicar por quanto? Por 4. Multiplico por 4. 4 vezes o 2 dá 8. 9 vezes o 4 dá 36. Só que aqui tem uma vírgula, coloca uma vírgula. Então fica 36,8.
Agora eu quero que preste muita atenção porque eu fiz um negócio errado aqui no exercício. Quando eu fiz no slide, eu esqueci de multiplicar por 4. Então eu fiz a conta do galão só para uma face. Mas tenta acompanhar o raciocínio, tá bom? Ó, finge que 19,2 está correspondendo às 4 faces. Mas na verdade o que corresponde é 3,8. É porque eu só esqueci de multiplicar por 4 mesmo. Mas o raciocínio para ver quantos galões tem é o mesmo. Vou fazer uma regra de 3. 19,2 metros eu anoto ali, que é a minha área lateral total, que no caso seria 36,8. 11 metros quadrados é o que o exercício me dá, que um galão aqui, ó, um galão por galão, então corresponde a um galão. E 19,2 corresponde a Y. No caso de 19,2 seria 36,8, mas eu fiz essa mancada aí, tá? Então, o que eu faço? Multiplico em cruz, regra de 3. É o mesmo raciocínio, tá? Eu só teria que multiplicar, vou ficar repetindo, teria que multiplicar isso aqui por 4. Aqui, 11 vezes y, 11y. 19,2 vezes 1, 19,2. Divide 19,2 por 11, que no caso aqui seria dividir o 36,8 por 11. Que aí vai dar um resultado. Deixa eu ver aqui quanto que dá. 36,2,8 dividido por 11. Calma aí. 36,8 dividido por 11. Dá 3, essa conta aqui, dá 3,34. E aí o que tem que prestar atenção é, aqui não tá dando alternativa. Ele tá pedindo qual o mínimo de galões que devem ser adquiridos. Ou seja, ele não tá perguntando quanto dos galões vai usar. Quanto vai usar vai ser 3,34. Mas é como se ele não tivesse nenhum galão e precisasse comprar. Se ele vai usar mais do que 3, então o mínimo de galões que deviam ser adquiridos seriam 4. Seria o maior número natural depois do 3,34, que é o 4. Tá? É isso daqui que tem que prestar atenção. São detalhes. Deixa eu passar. Pronto. Agora, uma coisa que eu não falei de tronco da pirâmide, mas se ele é um poliedro, ele também tem como calcular volume. Vai ser rapidinho agora, tá? Então, como que a gente calcula volume do tronco de pirâmide? A gente vai pensar em qualquer figura, tá bom? Para te explicar esse raciocínio, eu vou pensar em qualquer figura, porque vale para qualquer figura. Mas eu vou usar ele depois para calcular o volume de tronco da pirâmide. Quando a gente trabalha com formas, a gente pode trabalhar com proporções, a gente pode trabalhar com semelhanças, que é aquele negócio que eu mostrei, semelhança de triângulo. Aqui eu tô pegando o cubo, mas é porque ele é mais familiarizado, tipo, dá pra ver mais coisas nele, porque vocês geralmente já conhecem ele melhor. Tem os lados todos iguais, é tudo bonitinho, é um dado, lembra do dado. Então, ó, olhando só pra face, só pra dimensão, que tem o expoente 1, tá? Então, aqui, ó, o lado mediria centímetro, metro, quilômetro, sei lá, qualquer unidade assim de uma vez só. Então, o lado da forma maior, pensa que tem 2 cubos. O lado do cubo maior sobre o lado do cubo menor vai sempre dar uma constante. E essa constante eu vou chamar de K. Essa constante, por qualquer lado que eu comparar com o seu correspondente, vai dar sempre a mesma coisa. Agora, se eu comparar a área é a unidade de medida do quê? Metro quadrado, quilômetro quadrado, centímetro quadrado, milímetro quadrado, caracota quadrado. Então, a constante também vai estar ao quadrado. Então, se eu comparar a área do cubo maior com a área do cubo menor, a gente tem um cubo menor aqui, que eu esqueci de colocar. Vai ser a constante ao quadrado. E a mesma coisa vai acontecer com o volume. O volume é centímetro cúbico, quilômetro cúbico, milímetro cúbico. Então, se eu comparar o volume maior do cubo maior com o volume do cubo menor, vai dar constante ao cubo, tá? E é isso daqui, esse raciocínio que eu vou utilizar para resolver o volume de um tronco quando o exercício pedir. Tem uma fórmula? Tem uma fórmula, mas a fórmula é muito cabulosa, tá? É muito difícil, já tô acabando já. Falta 7 minutos para acabar a aula. Então, aqui o exercício é para calcular o volume do tronco. O que eu vou pensar para calcular o volume do tronco? O tronco é essa parte aqui, ó, que é formada por trapézio, certo? A gente viu que joga o topinho fora e pega. Então, para calcular o volume do tronco, vocês concordam se eu pegar o volume da pirâmide maior
que é essa daqui, ó. Essa aqui eu tô passando o mouse. E subtrair dela o volume da pirâmide menor, sobra o volume do tronco. Tipo, é fácil de ver isso, eu acho. Se não for, falem aí. E ele dá o quê? Da altura da pirâmide menor, dá o lado da pirâmide, da base da pirâmide menor e dá o lado da base da pirâmide maior. O que eu preciso para saber a área para calcular o volume, tipo, da pirâmide maior? Preciso da altura dela. Só que, tipo, eu tenho aquelas relações que eu acabei de mostrar. Pra que eu vou ficar calculando a altura, entendeu? Então, o que eu vou fazer? O volume menor é 4 ao quadrado, que seria, aqui é um quadrado, certo? Então, esse lado também mede 4, é lado vezes lado. Então, 4 ao quadrado vezes a altura, que é 3, dividido por 3. 1/3 da área da base vezes a altura. Simplifica esse 3 com esse 3, sobra 4 ao quadrado. Então, o volume menor vai ser 16 centímetros cúbicos. E aí, eu tenho o quê? Eu tenho essa relação do lado menor do lado maior. Tá vendo? Pirâmide. Aqui é um triângulo e aqui é outro triângulo. Eu tô fazendo comparação entre triângulos, semelhança de triângulo. Tá? Esse daqui é 4, esse daqui é 4. Olhando essa face, eu tenho um triângulo menor e tenho um triângulo maior. Então, fazendo a comparação disso aqui com isso aqui, vai dar sempre uma constante. E se eu pegar o volume do menor, que eu tenho também, e o volume do maior, que eu quero saber, vai dar essa constante ao cubo. Então, simplificando essas expressões, volume menor vezes volume maior, o K não é L menor sobre L maior, substitui aqui. L menor sobre L maior ao cubo. E aí, substituindo todos os valores que eu tenho e o que eu não tenho, que no caso seria o volume da maior, eu consigo descobrir o que eu quero. Então, ó, o volume do menor, acabei de ver aqui em cima, que é 16, substitui aqui. Volume da pirâmide maior, não sei. O lado da base da pirâmide menor, ou seja, o triângulo menor, 4. Tem aqui 4. E o lado maior, 8. Aqui, 8. E isso tudo ao cubo. Fazendo ao cubo, ou melhor, eu simplifiquei aqui primeiro, ó, 4, 8. Divide em cima por 4, dá 1. Divide embaixo por 4, dá 2. Eu fiz simplificação de fração para trabalhar com números menores, que é mais fácil. E aí eu faço essa potência, faz 1 ao cubo e 2 ao cubo. Fica 16 sobre volume maior igual a 1/8. Resolvo essa multiplicação. Fica. Eu só inverti, ó, pra ficar, tipo, mais fácil de ver, pra não confundir, ficar fazendo cruz várias vezes, o que eu fiz? Eu inverti esse lado e inverti esse lado. E ficou V maior sobre 16 igual a 8. Faz multiplicação em cruz, V maior igual a 128 centímetros cúbicos. Agora eu tenho o V menor, tenho o V maior e tenho essa relação para fazer. O V do tronco é 128 menos 16. O V do tronco é 112 centímetros cúbicos. E é assim que eu vejo o volume do tronco. E a aula de hoje foi isso. Eu vou soltar lista de exercícios, acho que amanhã ou segunda, lá no Moodle. E acabou, tá bom? Não perguntou nada, eu acho. Não, tá suave. Acho que é isso, galera. Show de bola, Bia. Muito obrigado pela aula. Tá, nada. Valeu, Bruno. Vou sair, tá bom? Tranquilo. Valeu. Valeu, gente. Até mais.